Muito bem, amada igreja, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos, livro de Atos, no capítulo 17. Atos, capítulo 17. E hoje eu estou com uma frase de John Wesley na minha cabeça. Uma frase de John Wesley que não me sai da cabeça lendo esse texto. Wesley dizia o seguinte: ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Os irmãos creem nisso? Isso não é só para o pastor não é só para o pregador não, isso é para qualquer pessoa que prega o evangelho, é para você que fala lá no seu trabalho, para aquele seu colega de trabalho que não é cristão, que precisa ouvir uma palavra. O que é que ele vai ouvir de você, crente? Você vai pregar o evangelho, você está lá falando, aí o cara vem, chora as pitangas dele e diz, minha mulher isso, minha filha aquilo, tal. Aí você faz o quê? Complicado. Isso aí até o ímpio pode fazer. Ou então você diz para ele, eu vou orar por você. Por que não vou orar com você? Vamos orar? Você me permite fazer uma oração por você, agora, aqui? Olha, eu quero te dar uma palavra de ânimo, eu quero proclamar uma verdade para você, e nessa noite nós vamos falar sobre uma igreja que proclama, porque uma igreja que não proclama, ela pode ser chamada de qualquer coisa, menos de igreja. A igreja evangeliza. A igreja se congrega. A igreja vai fazer visita, a igreja faz tudo aí. Mas se a igreja não proclama, ela está fazendo algo, aliás, está deixando de fazer algo que é fundamental na igreja de Cristo. Eu vejo muito crente na internet, lá no Facebook, todo dia no Facebook, às vezes mais de uma vez por dia, eu vejo lá aquelas postagens bonitinhas no Facebook. Jesus está voltando. É seu direito não acreditar, mas é meu dever te avisar. Avisar pelo Facebook é mole. Compartilhou, papum, chega no Facebook, chega no Instagram, chega no WhatsApp, chega nas redes sociais. Mas e a boca? Do que você está cheio se você não está proclamando Jesus? Porque a boca fala, diz a palavra de Deus, do quê? Do que está cheio o coração. Os irmãos ainda creem nessa palavra? Agora se coloca comigo na seguinte situação. Um lugar em que só você tem a palavra de vida eterna. Um lugar cheio de gente. Um lugar em que você é estrangeiro. Não é a sua zona de conforto. Ao contrário. É um lugar em que você anda e se sente estranho. O que você faz? Vou dizer, normalmente a gente se retrai um pouco, tenta entender onde a gente está pisando, conversa com o máximo de educação com as pessoas e evita criar atritos. Não é assim que a gente faz? Não é essa a educação que a gente recebe? Você vai ali tentando entender e tal. Mas isso aconteceu, e eu vou ler esse texto com vocês, isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Vamos ler então, irmã, Atos 17, a partir do versículo 16. Segunda viagem missionária. Paulo estava na cidade de Atenas, na Grécia. Eu estou lendo na versão NVT, que é a que está na tela. Se alguém quiser acompanhar a mesma versão, pode acompanhar na tela, se não, acompanhe na sua Bíblia.
Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos os que ali estavam. Eu vou explicar esse versículo. Paulo chega na cidade de Atenas e ele vê todo tipo de templo para todo tipo de divindade, e aquilo mexe com o coração de Paulo. Vocês estão lembrados de quem era Paulo antes da conversão? Antes de se encontrar com Jesus? Ele era judeu, e ele mesmo em outra oportunidade ele vai dizer: fariseu de fariseus. Ou seja, aquele homem que cria que só existia um único Deus, e que para que ele considerasse a pessoa e a obra de Jesus Cristo, o próprio Senhor se apresenta a ele na estrada para Damasco, porque ele já estava indo levando cartas para matar os hereges cristãos. Agora você imagina esse homem, anos depois, mesmo andando no meio dos gentios, já era a sua segunda viagem missionária, ele estava acostumado a pregar para os gentios, mas algo se comove no interior dele ao ver tanta idolatria. Ele estava passando mal, está escrito aqui, muito indignado, ele estava muito indignado em ver tantos ídolos. E nessa indignação de ver os ídolos, onde ele foi buscar um certo conforto para poder ser ele mesmo? Nas sinagogas, onde se reuniam os judeus. Então, nas sinagogas onde se reuniam os judeus, e onde havia já alguns que não eram judeus, que eram gentios, mas que já eram convertidos ao judaísmo, então ele pega o fio da meada e começa a falar de Jesus, como ele fazia nas sinagogas nos outros lugares, a partir da própria Torá, da própria lei de Moisés e dos profetas. Mas esse foi só o primeiro passo, porque, como eu disse ainda agora, o sermão ele tem que ter fogo, e o fogo ele tem que lamber tudo, ele tem que queimar tudo. Não é botar ali aquele paviozinho contido, e não, vai ficar essa luzinha aqui. A luz do Evangelho, ela é para explodir, é para pegar, é para, tomar conta, como se fosse um rastilho de pólvora. E essa situação não durou. Vamos continuar, verso 18. Aliás, desculpa, no final ainda do verso 17, está falando que Paulo falava diariamente também na praça pública. A praça pública na Grécia era conhecida como Ágora. E é interessante eu falar de John Wesley, porque Wesley vai usar esse mesmo expediente séculos depois. Lá no século XVIII, os irmãos Wesley estavam na Inglaterra, e na Inglaterra havia uma igreja só, que era a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. E o cabeça da igreja anglicana era e ainda é o rei da Inglaterra, desde a época de Henrique VIII. E então os irmãos Wesley começam, não tendo lugar para proclamar o Evangelho, e também não concordando com as práticas da igreja anglicana, da igreja estatal, o que eles resolvem fazer? Vamos para a praça pública. E eles começam a pregar em praça pública, e falar, e juntar gente para ouvir a palavra de Deus, naquilo que depois veio a ser conhecido como o movimento metodista. A igreja metodista nasceu assim, de homens que pregavam dessa forma, em praça pública, como John Wesley e como o apóstolo Paulo está fazendo aqui. E o Wesley era tão louco, porque o Evangelho é loucura para os que vão se perdendo. Ele era tão louco pelo Evangelho, que ele atravessava rio a nado, levando os elementos da ceia para que os irmãos tomassem a ceia. Às vezes tinha 3, 4 gatos pingados
em uma cidadezinha lá, um vilarejo do outro lado do rio. Mas o Wesley entrava no rio, atravessava o rio a nado e ia ministrar a ceia para eles lá. Esse homem amava a obra de Deus ou não amava? Era pilhado, tinha fogo no seu coração. E aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo também acendendo esse fogo. Vocês veem que ele estava indignado. Vocês veem que ele começa pela sinagoga, mas da sinagoga a coisa já transbordou para a praça pública, já foi para fora. E ao chegar na praça pública, qualquer um tinha acesso a ouvi-lo. E aí, verso 18: Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Os filósofos epicureus, discípulos de Epicuro, eles eram filósofos, é uma coisa que eu posso colocar assim, quase como se fossem hippies. Porque a ideia dos epicureus era viver uma boa vida, uma vida de prazer, uma vida de tranquilidade, não aquele prazer que a gente às vezes pensa, o prazer carnal, mas o prazer das pequenas coisas, de estar de bem com a vida, de curtir, aquela coisa de não precisa temer divindade nenhuma, tanto que os epicureus muitas vezes eram tidos como ateus, mesmo numa sociedade politeísta. Porque diziam, poxa, se a gente não teme os deuses, não, eles diziam, não, vamos viver a nossa vida, vamos criar nossos animais, ter os nossos filhos, fazer as nossas compras, vender as nossas coisas, vamos levando a vida, que a vida é isso aí, a vida é boa. Acho que o brasileiro é meio epicureu, muitas vezes também. E tinha os estoicos. Os estoicos, o estoicismo, é uma filosofia em que você enfrenta bravamente as lutas, as batalhas da vida. Venha o que vier, eu não vou me abalar, porque isso aí agrada aos deuses. Então é aquela coisa de eu vou aceitar as dores e as delícias que vierem, da mesma forma, não vou me deixar enganar pelos momentos de prazer, de grande alegria, mas também não vou me dobrar no momento da luta. Isso é mais ou menos o básico do que era o pensamento dos estoicos. Não podia ser mais diferente, né? Que grupos diferentes, um meio ripongo e o outro ali linha dura, eles deviam debater entre si loucamente. E aí chega Paulo e se coloca como um, entre aspas, inimigo em comum. Deixou tanto uns como outros em dúvida. E agora? Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram, o que esse tagarela está querendo dizer? Na sua versão, se você está com a Bíblia Almeida na mão, a palavra que está aí é paroleiro. O que quer dizer este paroleiro? A ideia deles aqui no grego, na verdade, nem é simplesmente de falador, mas a ideia da palavra no grego aqui, a palavra grega aqui é... Rapaz, eu tinha decorado essa palavra. Começa com sperme. É sperme logos. Sperme logos é a palavra grega. Sperme você já pegou de onde vem, né? Semente. Então, a ideia dessa palavra que está traduzida para você como paroleiro e para mim aqui como falador, é isso, falador? Cadê? Até me perdi. Tagarela. A ideia deles aqui, do espermologos, que quer dizer que é como se alguém, que Paulo fosse alguém, que como uma galinha fosse pegando grãozinhos de milho, e depois começasse a falar, pegasse totalmente fora de ordem e começasse a jogar as palavras, porque na cabeça deles não fazia o menor sentido o que Paulo falava. Essa é a ideia por trás dessa palavra espermologos. É que esse tagarela está querendo dizer. Outros disseram, parece estar falando de deuses estrangeiros. Ninguém estava entendendo nada. Então levaram Paulo ao conselho da cidade. Na sua Bíblia está escrito Areópago, não é isso? Levaram Paulo ao Areópago.
Quando você ouve uma palavra como Areópago, você acha que tem algo a ver com o quê? Com areia? Não, tem nada a ver com areia. É porque era o monte do deus Ares. Ares, para o grego, Marte, para os romanos, é o deus da guerra. Era ali que se reunia o conselho da cidade e ali eram debatidas questões, obviamente, sobre a guerra, afinal era um monte de Ares, questões filosóficas, questões religiosas e questões também, não só filosóficas, mas também lógicas. Tudo era debatido ali no Areópago. Então vamos levar esse cara para o nosso campo. Vamos juntar o nosso povo lá, os filósofos e quem mais quiser ouvi-lo, e vamos deixá-lo fazer a sua apresentação, de modo a que a gente possa compreender o que esse homem está falando lá no conselho da cidade ou no Areópago. E disseram: pode nos dizer de novo, que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas, e queremos saber o que significam. E aí o autor bíblico coloca aqui um parênteses. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Parece até brasileiro, né? Brasileiro, a crise do momento é a crise que faz todo mundo virar especialista. 2020, 2021, todo mundo era especialista em Covid. Não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ouvi dizer isso, aquilo, não sei o quê, negacionista pela ciência, aqui não sei o quê. Aí depois veio uma outra crise, aí todo mundo virou especialista, agora está todo mundo especialista em economia, e saber o preço do ovo, saber o preço da picanha. É uma loucura. O brasileiro também parece que o nosso povo gosta dessa coisa de saber um pouco de tudo, não manja nada, não estudou até a 4ª série, mas está lá dando pitaco em tudo. É impressionante. Parece até esse povo aqui. Pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. E aqui a coisa começa a ficar séria no versículo 22. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Na minha versão diz religiosos. Talvez a sua Bíblia use outra palavra, supersticiosos. Porque a palavra que Paulo usou no grego, ela vai ter essa possibilidade de ser religiosos ou supersticiosos. Talvez a sua versão diga isso, mas a palavra é a mesma. Pois, enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Lembra que estava incomodando ele lá no começo, os altares aos deuses? Agora ele está jogando para fora. Reparei nos seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Ele é, e aqui começa a proclamação. Paulo pega um ponto de contato para estabelecer o começo da sua prédica. Ele diz: eu vou começar por um dos seus deuses. Tem um altar para eles. Vocês colocaram um altar ao Deus desconhecido. E agora eu imagino o silêncio se fazendo no lugar. Bom, o homem vai falar do Deus desconhecido. Nós sabemos que há um Deus desconhecido, realmente tem um altar ali. E eu imagino o silêncio que se fez naquele lugar. E aqui Paulo começa a proclamação. Eles não esperavam pelo que viria a seguir, mas os ouvidos estavam atentos a ele. Verso 24. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra,
não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo, e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos. Olha o que Paulo vai fazer a partir de agora. A partir de agora, Paulo vai usar textos deles mesmos, poetas dos próprios gregos que eles conheciam. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns de seus próprios poetas. Somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. Os irmãos percebem o que Paulo está fazendo? Paulo está usando como artifício, como início para a sua fala, dentre muitos, dentre milhares de locais de adoração. Numa sociedade politeísta, para dizer que não há muitos deuses, mas apenas um. Ele já disse claramente, já abriu o jogo, só existe um Deus, que é o Criador de todas as coisas, inclusive dos homens, que ele começou criando um só. Disse todas as verdades que jamais seriam aceitas por aquela sociedade, numa só tacada. E agora, ele usa os próprios poetas dele, que disseram que existimos e nos movemos em Deus, e que somos descendência dele, para completar e provar o ponto dele. Olha o que é a sabedoria dada pelo Espírito Santo a um homem no lugar completamente hostil ao Evangelho. Olha o que Deus está fazendo por intermédio de Paulo, e como cereja do bolo nesse versículo que nós lemos até agora, Paulo ainda joga para cima deles a seguinte informação: idolatria é perda de tempo, porque não se deve imaginar que este Deus possa ser representado por qualquer imagem de prata, de ouro, de pedra, de nada, projetado por artesãos. Em poucas palavras, pelo poder do Espírito, pelo convencimento do Espírito Santo de Deus, Paulo deu uma proclamação que arrasou completamente, rachou de cima a baixo as bases da adoração politeísta dos atenienses. E aqui o povo já devia estar gelando por dentro, engolindo em seco, mas ainda viria mais coisa. Verso 30. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Paulo está fazendo uma divisão bem clara entre antes e agora. Existe um só Deus, esse Deus fez todos os homens a partir de um só, e digo mais, até esse momento, daqui para trás, a situação foi uma, mas daqui para frente, a situação será outra, e o silêncio, e as pessoas ouvindo aquilo. Espera aí, o que aconteceu no passado? Que ignorância é essa de que ele está falando no passado? E que futuro é esse que começa agora? Pois ele, verso 31, ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça,
por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos nós quem é esse homem, ao ressuscitá-lo dos mortos. Paulo proclamou toda a verdade do Evangelho. Até aqui você não ouviu o nome de Jesus, porque não deixaram ele chegar lá. Mas nós vamos passar por isso daqui a pouco. Vamos continuar. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, que é o nome de uma divindade. Dionísio, deus do vinho. O homem que tinha o nome de uma divindade, do deus do vinho, vai e se converte a Jesus mediante a palavra de Paulo. Uma mulher chamada Dâmaris e alguns outros. Vamos orar. Senhor, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu fiz questão de ler pausadamente, de ler explicando o que está acontecendo para os irmãos pegarem. A minha ideia é transportar você para aquela situação. É jogar você no meio do Areópago com Paulo. É fazer você entender o que estava acontecendo naquele lugar. Ali não era simplesmente um convite: vem aqui, fala aqui alguma coisa bacana para a gente, e aí ele vai lá, dá uma palavra bonita qualquer. Não, Paulo estava comprometido em pregar o Evangelho. O fogo já tinha sido aceso no coração de Paulo, quando ele começou a ver aquele monte de adoração, aquele monte de altares, aquele monte de deuses, e ele estava indignado. Ele não estava conseguindo engolir aquilo, mas ele conseguiu começar a proclamar entre os judeus. E provavelmente passou algum tempo ali entre os judeus, pregando nas sinagogas, até que, se sentindo confortável, já tendo alguns conhecidos ali, que eram judeus, que eram gentios convertidos ao judaísmo, talvez depois de algum tempo, ele já se tivesse sentindo um pouco mais confortável, e aí começa a pregar e a falar na ágora, na praça pública. Até que aparecem os verdadeiros falastrões, os verdadeiros faladores, os verdadeiros paroleiros, que eram os filósofos, dentre os quais os epicureus e os estoicos. E me parece, o texto não diz isso, mas para mim está bastante claro que a confusão que Paulo colocou na cabeça deles foi tão grande, que eles apelaram: vamos levar esse homem para o Areópago, que lá ele não vai se criar, lá ele não vai conseguir, ou então lá ele vai ser engolido, porque a gente não aguenta mais ouvir essa confusão que esse homem está pregando. Falei hoje de manhã sobre situações que se apresentam na nossa vida. Falei, Tiago, capítulo 1. E eu falei para os irmãos, hoje de manhã, em Tiago, no capítulo 1, que aparecem na nossa vida provações. Falei ou não falei? Que são situações, momentos, até pessoas que entram na nossa vida, que vão servir para provar a nossa fé. Paulo estava diante de uma provação, uma prova verdadeiramente, para usar o nosso vocabulário em bom carioca, sinistra, uma situação difícil, um contra todos. Mas o Senhor dá a Paulo a sabedoria. Falei também sobre Tiago hoje de manhã, não falamos? Tiago capítulo 1, que quem é falto de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, livremente. Deus deu sabedoria a Paulo. Mas Paulo estava com fogo no seu coração, Paulo não podia calar a sua boca. Eu só imagino Paulo recebendo aquele convite: a gente quer levar você para falar disso aí, lá no Areópago, você topa? Eu imagino Paulo dizendo: é agora, a hora é essa,
Vamos, que agora eu quero falar para vocês sobre um altar que tem aí, que eu vi, e eu não posso me calar, eu preciso que vocês ouçam o que eu vou falar. Ele vai falar do Deus desconhecido. E ele vai dizer: vocês adoram deuses até que vocês não conhecem. Vocês são muito religiosos. Está lá um altar ao Deus desconhecido. Adivinha? Vim apresentar a vocês o Deus que vocês desconhecem. Veja bem, meus irmãos. O mundo aí fora, os professores de história, os arqueólogos, qualquer pessoa que estude história, olha para a história greco-romana e diz: foi um período filosófico muito rico. Foi um período muito rico culturalmente. A base da nossa cultura ocidental veio de lá. Veio exatamente da Grécia. Foi um momento realmente brilhante. Paulo estava lá. E Paulo, cheio do fervor do Evangelho. Se você dissesse para ele: não é maravilhosa essa sociedade aqui? Não é interessante como eles trabalham, como funciona a democracia grega, como eles desenvolveram tantas coisas? Provavelmente Paulo ia dizer para você: com tudo isso que eles têm, eles não têm o melhor. Eles não têm o mais fundamental. Eles conhecem tantas coisas, conhecem astronomia, conhecem filosofia. Você sabia que os gregos faziam máquinas complexas? A expressão Deus ex machina é uma expressão grega, que significa o Deus na máquina. Eles usavam no teatro grego, já usavam engrenagens, usavam coisas que faziam movimentos, trabalhavam com corda, igual relógio de corda, coisas loucas. Existe, se você quiser buscar depois na sua internet, lá na sua casa, você pode pesquisar pelo mecanismo, escreve Antiquítera, com K. O mecanismo Antiquítera, na verdade seria Anticítera, que se fala, ele é um mecanismo como se fosse um relógio de corda, um negócio muito complexo, um conjunto de molas com engrenagens. Você sabe para que servia isso? Isso foi encontrado no fundo do mar. Esse mecanismo, ele era simplesmente um mecanismo que previa as fases da lua, um negócio automatizado. E isso, na época de Jesus, talvez antes. Era uma sociedade altamente desenvolvida na guerra. Há histórias e histórias das guerras gregas. Todo mundo conhece o negócio dos 300 lá de Esparta, aquilo tudo ali é lenda. Agora, tem coisas verdadeiras. Sabe um homem chamado Arquimedes? Arquimedes, um filósofo grego, aquele famoso por ele ter descoberto a questão da hidrostática. Um rei apresentou um certo peso de ouro e deu na mão de um ourives, para o ourives fazer uma coroa de ouro. Quando o rei recebeu a coroa de ouro, ele desconfiou que aquilo ali não era ouro, que o ourives tinha afanado parte do ouro e usado prata. Como saber? Como não saber? Deu na mão de Arquimedes e disse: descubra para mim como é possível. Arquimedes, nos banhos gregos, afundado dentro da banheira, ele afundou na banheira e viu a água sair. E disse a palavra Eureka, que significa achei, encontrei. E ele descobriu então que o peso específico de cada corpo mergulhado na água jogava para fora da bacia um certo peso de água. E ele começa a comparar, e ele viu que o peso específico do ouro era diferente do da prata, e ele ali então pôde constatar até a proporção de prata que havia naquela coroa. Estamos falando desse tipo de gente a quem Paulo está apresentando. Não era gente burra, não era gente ignorante, era gente altamente gabaritada.
O mesmo Arquimedes que numa situação de guerra inventou um aparato com lentes gigantes que canalizavam a luz do sol, e todo mundo aqui já fez aquela brincadeira de botar o papelzinho, a lente, a luz do sol, e o que a lente vai fazer? Vai canalizar a luz do sol e vai queimar. Arquimedes desenvolveu isso na história grega, para queimar os navios inimigos. Você sabe lá o que é isso? É esse tipo de gente que, embora tivesse muita cultura, tivesse um conhecimento técnico gigantesco, não conhecia a palavra de Deus. Mas, pelo sim, pelo não, tinha lá um templo, né, um altar ao Deus desconhecido. E Paulo vai e ousa apresentar a eles esse Deus desconhecido. E ele o faz não com sabedorias humanas, embora ele tenha usado com sabedoria as palavras dos próprios poetas gregos. Mas Paulo não estava preocupado em mostrar conhecimento, e há um erro na nossa doutrina nesses dias. Tem muito crente que está preocupado em mostrar conhecimento. E eu já falei aqui algumas vezes, e eu vou repetir mais uma vez: conhecimento é bom, conhecimento é fundamental, conhecimento é importante. Se você quer decorar um texto bíblico, decora. Se você quer decorar o Salmo 23, decora. Se você quer decorar o Salmo 1, decora. Se você quer decorar uma porção da Escritura para poder citar de cabeça, decora, porque eu também decoro, eu também sei. Agora, a palavra de Deus, ela está escondida no nosso coração. Primeiramente, escondi a tua palavra no meu coração para... Então, a primeira coisa, não é para você se exibir, mas é para você guardar o teu coração e não pecar contra o Senhor. Os irmãos creem nisso? É para isso que serve a palavra de Deus. Em segundo lugar, aliás, está lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14. Mas esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Então, primeiro, para que a gente possa não pecar. Segundo, para que a gente possa cumprir. Terceiro lugar, para a gente fazer isso aqui: proclamar. Se você não conhece a palavra, você vai proclamar o quê? Eu acho que talvez, quem sabe, não tinha um versículo na Bíblia que falava, aí vem o ímpio. Ah, está escrito porque eu li na Bíblia, está lá, faça por onde que eu te ajudarei. Aí vai o crente, é mesmo, Jesus falou isso. Que isso, irmão, está repreendido isso aí em nome de Jesus. Faça por onde que eu te ajudarei. Ah, mas olha, você é evangélico, eu sou, mas eu não sei se eu acredito muito nessa Bíblia de vocês, não. Por quê? Furada a Bíblia. Por que é furada? Estava lá: a 1000 chegarás, 2000 não passarás. Aqui, Bíblia é essa que esse cara está lendo. E o pior é que tem crente que cala a boca. Tem crente que nessa hora fica quieto, porque não sabe que aquilo não está escrito na Bíblia. E tem umas discussões que são ainda mais sutis. Essas é que são as boas, as mais sutis. Olha, vou te falar um negócio. A vida está difícil. Olha o crente falando. A vida está difícil, mas não é por nada não. Está escrito lá na Bíblia que os humilhados serão exaltados. Deus vai me exaltar. Como é que é? Os humilhados serão exaltados? Na tua Bíblia está escrito isso, na minha está escrito o seguinte: pois todo que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilhar diante de Deus, será exaltado. Não é uma coisa de usar a palavra para mim como força, não é nada disso.
Está falando na nossa relação com Deus. Aquele que por causa do nome do Senhor for humilhado, aquele que se humilhar diante de Deus, será por Deus exaltado. Mas o crente não sabe, e fica repetindo, e fica dizendo, não, porque a Bíblia diz que eu serei colocado por cabeça e não por cauda, porque eu vou conquistar, porque eu vou vencer. Vai ler, está escrito Deuteronômio capítulo 28, se você quer citar isso, está lá. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar tudo aquilo que Ele ordenar, então bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito será o fruto do teu ventre, bendito o fruto do ventre dos teus animais, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, eu te colocarei como cabeça e não te colocarei como cauda. Se teu inimigo vier a ti por um caminho, por 7 caminhos o espalharei. Deuteronômio, capítulo 28, a partir do verso 2. Pode ir que você vai encontrar isso lá. Mas tudo começa no verso 2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado para obedecer tudo aquilo que Ele mandar. Não vai querer usar da sorte gospel, do horóscopo gospel, porque está escrito que então Deus vai me colocar por cabeça e não por cauda. Até porque o texto ele continua. E ele vai dizer, a partir mais ou menos ali do versículo 14, versículo 15, não me lembro bem, mas ele vai dizer assim, será porém que, se não tiveres cuidado de ouvir tudo aquilo que o Senhor teu Deus tem te falado, para cumprires, então, aí volta tudo ao contrário. Vou te colocar como cauda e não como cabeça. Essa parte parece que ninguém lê. Se teu inimigo vier contra ti, você vai ser espalhado 7 vezes. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. Lê o capítulo inteiro, você vai entender isso. As bênçãos da obediência e as maldições pela desobediência. É fácil querer pensar versículos e dizer, isso aqui eu quero para mim. Todo mundo cita também, tem muito crente aí citando também assim, de orelhada, cita lá, Jeremias 29, 11. Versículo da minha vida, Jeremias 29, 11. Porque eu é que sei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. E outras versões ainda vão dizer, para vos dar o fim que desejais. Aí é que o povo sobe mesmo. Vai ler o capítulo, vai ver se é isso. Assim, isolado dessa forma, não é, meu irmão. Paulo conhecia a palavra, Paulo conhecia o Deus da palavra, e Paulo proclama a palavra, e Paulo vai dizer, olha, existe um Deus que vocês não conhecem, e esse Deus que vocês dizem que é desconhecido, eu conheço, e como alguém que tem autoridade porque conhece, eu vou apresentar para vocês hoje, aqui nesse Areópago. Segura aí. Primeiramente, só existe um Deus. Só existe um Deus. E ele diz isso numa cidade cercada por templos e templos e templos e templos e templos e templos e templos. A cidade da deusa Atena. Já começo de conversa. Já começa daí. Ele fala logo isso, que não existem outros deuses. Que Deus criou um homem e dele fez todos os homens. Eu imagino um nozinho que foi dando, um emaranhado de nós, a cama de gato que foi dando dentro da cabeça dos gregos. Porque quem já leu tragédia grega, quem já leu teatro grego, como eu já li, os livros de Sófocles, por exemplo, tudo deles é cotado ali, colocado nos deuses. Então as coisas acontecem por determinação dos deuses. Aquela história de Édipo com sua mãe Jocasta, aquilo tudo ali estão os deuses mandando por detrás e dizendo oráculos de que vai acontecer e tal. Enfim, tudo eram os deuses. E agora vem Paulo e desmonta e diz, não existem esses deuses. Uma igreja que tem poder para proclamar é uma igreja que fala a verdade. É uma igreja que conhece a palavra,
e que proclama e que diz a verdade, doa a quem doer. Não precisamos ser grosseiros. Precisamos ter conhecimento e falar a verdade. Veja que Paulo não só não foi grosseiro, como ainda trouxe para eles os próprios poetas deles, de modo que eles pudessem compreender o que estava sendo falado. Ele foi muito bom nesse ponto. Mas ele não diminuiu a verdade de Deus. E eu tenho visto igrejas hoje diminuindo a verdade de Deus. Eu tenho visto pregadores hoje diminuindo a vontade de Deus. E teve vocês devem ter visto aí, a mais nova, o bonitão manda na internet, na televisão, sei lá onde é que foi numa igreja aí que eu vi um pedaço lá, um extrato lá da pregação dele. A ideia do garoto, ele vai dizer o seguinte, essa é a nova da semana aí que saiu. Se Deus permitiu que você olhasse, visse e desejasse alguma coisa, é porque Deus tem o poder e quer que você tenha aquela coisa. Vocês estão entendendo o que ele falou? Agora vamos fazer o teste da Bíblia na história. O que está escrito lá na Bíblia? Só para começar com os 10 mandamentos. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Encaixa nessa palavra que o bonitão falou? Não encaixa. Você olha, ontem eu estava passando num lugar, eu vi uma Ferrari passando. Olhei a Ferrari, poxa, Deus permitiu que eu visse a Ferrari passando. Nem era vermelha, mas tudo bem. Deus viu, Deus deixou que eu visse, quer dizer necessariamente que Deus tem poder e quer me dar uma Ferrari. Receba! É assim? Mas é o que o povo está indo atrás. É esse tipo de coisa que o povo está indo atrás, gente. Vejam, há igrejas hoje que não só não estão proclamando o Evangelho, como estão atrapalhando a pregação da verdadeira vontade da palavra de Deus. E qual é a vontade, qual é o centro da palavra de Deus? Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Paulo chegou lá. Paulo falou isso. Paulo termina o seu discurso, ele foi interrompido, mas ele vai até o fim e ele diz, do homem que Deus mandou. Vou ler de novo só para pegar certinho o que está dizendo aqui, ó. Pois Deus estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça por meio do homem que ele designou, e mostrou quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Ali a história parou. Pararam Paulo. Porque na cabeça do grego, voltar da morte era impossível. O judeu ele já era preparado, principalmente Paulo, que era um fariseu. Os fariseus criam na ressurreição. Dentre os próprios judeus, os saduceus já não criam na ressurreição, e muito menos aqui os gentios gregos, porque na mentalidade grega existia um lugar, o Hades, que tinha uma divindade, irmão de Zeus. Sim, porque Zeus, quando você pensa assim, o Deus supremo lá da Grécia era Zeus, não era, eram 3 irmãos, Poseidon, Zeus e Hades, que eram filhos de outro que agora já nem me lembro quem era, mas você pode pesquisar que você vai encontrar isso lá. Poseidon, Zeus e Hades. Poseidon ficou sendo o deus dos mares. Zeus era tido como aquela divindade mais, dos raios, dos trovões, da chuva, e era o deus ali dos ares. E Hades era o deus do submundo, do mundo dos mortos. E Hades tinha um cachorro de 3 cabeças chamado Cérbero, que jamais permitiria que alguém que entrasse no seu reino saísse. Então, na cabeça do grego, era impossível a questão da ressurreição. Paulo não foi impedido da sua proclamação, Paulo sabia disso, mas ele não foi impedido por saber disso. Qual é o grande lance, qual é a grande pegada da proclamação?
A proclamação é o que nós fazemos. Mas a proclamação, o resultado da proclamação que a igreja faz, depende exclusivamente do Senhor. Ou como disse Lutero, nosso trabalho é levar a palavra até os ouvidos dos homens, e o Espírito Santo o levará até ao coração. Meus irmãos, eu quero nessa noite, que ouvindo tudo isso que você ouviu, você saia daqui inflamado para proclamar para os teus amigos, para proclamar para os inimigos, para proclamar para quem gosta de você, para proclamar para quem não gosta de você, para proclamar para quem você não gosta. Fala a verdade do Evangelho. E essa verdade é urgente. Paulo coloca urgência nas suas palavras, dizendo, olha, Deus não levou em consideração, não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora a coisa ficou séria. Está marcado um dia, e esse dia está chegando. Vai ser o dia do acerto de contas. Vai ser o dia em que Deus virá para julgar. E Ele deixou bem claro que esse dia está chegando, porque Ele fez o impossível. Ele mandou um homem, no caso seu filho. Nós sabemos, os gregos a princípio não souberam ali naquele momento, para que ele ressuscitou o seu filho, para que haja uma oportunidade de arrependimento. A boca do crente é uma boca de proclamação. Vejam que os resultados ficaram a cargo do Senhor. Alguns zombaram, e sempre vão ter aqueles que vão zombar. E eu escutei uma situação forte outro dia, forte, de um pastor que estava dando um testemunho doeu em mim, imagino nele. E disse que tinha uma senhora, uma parente dele, que estava no seu leito de morte, hospitalizada, em estado terminal. E ele foi até ela e deu a ela uma oportunidade, pregou a ela ali o Evangelho, mais uma vez. Quem sabe, dessa vez, essa pessoa não vá ter uma oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Ele disse que chorou muito, porque falando do Evangelho ali, naquele leito de dor, a resposta da mulher foi: não precisei de Jesus para viver, não preciso dele para morrer. Tem gente assim. Tem gente assim. E o que eu e você podemos fazer senão ter pena, chorar? E disse ele que não demorou para que ela perdesse os sentidos e não voltasse mais. E se foi para a eternidade, talvez com essas palavras. Mas a proclamação foi feita. O Evangelho chegou até ela. Se foi para o inferno, não foi na ignorância. Que nós saibamos usar aquilo que o Senhor tem nos dado. Ele tem nos dado a sua palavra. A palavra está aqui na mão, mas ela não tem que estar na mão, ela tem que estar na boca, ela tem que estar no coração, ela tem que ser proclamada. O Senhor nos deu o seu Espírito, e meu irmão, se você tem nas suas mãos a palavra e no seu coração o Espírito, e o fogo não está queimando, eu sinto te informar que algo de errado não está certo com você, com a vida que você está levando diante de Deus. Porque o fogo do Espírito, ele tem que queimar, ele tem que incomodar, ele tem que nos levar a proclamar, ele tem que nos tirar da zona de conforto, mesmo diante de uma situação absolutamente desconfortável como essa de Paulo, e eu garanto que ninguém aqui enfrentou essa. Que seja uma semana para meditarmos e para colocarmos em prática a proclamação da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fala conosco, Senhor, que a Tua palavra, que foi pregada nessa noite,
queime nos corações, que teu Espírito queime nos corações. Como diz o hino, Senhor, aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração, a começar em mim e também nos meus irmãos. Ajuda-nos nas nossas falhas, que os joelhos desconjuntados se fortaleçam, que os pés que têm andado descalçados sejam calçados na preparação do Evangelho da paz. Que a nossa boca seja um reservatório de bênçãos, pronto sempre a derramar a palavra de Deus nos corações sedentos. Em nome do Senhor Jesus, nós assim rogamos. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor.